Olá, boa noite. Começa agora o Agrodebate desta segunda-feira. No programa de hoje nós vamos falar sobre o fluxo de comércio bilateral do Brasil com a China. Cada vez mais, o país asiático se firma como o principal destino das exportações brasileiras. Em 2001, as exportações para a China representavam 1,9% do total. No ano passado, os chineses já participavam com 28,1% das vendas. E a tendência de crescimento se manteve no primeiro semestre deste ano, quando os chineses foram responsáveis por 33,8% de tudo que o Brasil vendeu para o exterior. Ou seja, mais de um de cada 3 embarques dos produtos brasileiros tinham como destino a China. Esse percentual sobe para 40% quando olhamos apenas as exportações agrícolas realizadas nos 6 primeiros meses de 2020. Os números são da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Economia. Para falar conosco sobre este assunto, está aqui comigo o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Argemiro Procópio. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso estúdio, pela atenção. Muito obrigado, Leandro. Professor, também participa conosco aqui o ministro conselheiro da Embaixada da China no Brasil, senhor Che Yurue. Boa noite, ministro. O senhor me ouve? Sim, estou ouvindo bem. Boa noite, professor também. Eu espero, ministro, ter falado corretamente o seu nome, está correto? Tá quase. Quase isso, né? Isso. O senhor pode me corrigir, então, por favor, a pronúncia correta? Tá perfeito, obrigado. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Em geral, eu começo o nosso debate com o participante que está aqui comigo no estúdio, mas eu vou começar com o senhor, que está por meio do Skype. Eu agradeço mais uma vez a atenção, a sua disposição em participar aqui do nosso agrodebate. E eu acabei de mostrar aqui alguma evolução do comércio bilateral Brasil-China, que começou lá no início, ainda na primeira década dos anos 2000, quer dizer, menos de 2% da participação, e hoje a gente está falando aí, se olhar a pauta agrícola brasileira, 40% ou mais de 33% de tudo que a gente vende para o exterior. A gente pode dizer que esta relação ela é uma relação que está firmada, consolidada, e na sua opinião a tendência é de crescimento? Sim, se olharmos para a trajetória dos últimos 20 anos, podemos ver um aumento contínuo do nosso comércio bilateral. No início do século XX, né? Do século XXI, o nosso comércio bilateral estava em torno de $1 bilhão, né? E depois tinha crescido uma taxa de crescimento mais ou menos de 30% por ano. E este ano, apesar de todos os impactos causados pela pandemia Covid-19, nós conseguimos um aumento homólogo em relação ao mesmo período do ano passado, né? E tivemos um aumento de quase 6% no nosso comércio bilateral. E isso mostra que a nossa pauta de comércio é muito robusta, é muito complementar e além disso, temos ainda um grande potencial para explorar o nosso comércio. Hoje, a nossa pauta de comércio é maioritariamente concentrada na área agrícola e em commodities, etc. Mas, se trabalharmos de uma forma coordenada, nós podemos ainda diversificar mais a nossa pauta de comércio, sofisticar ainda mais o nosso comércio. Portanto, tudo indica que nós teremos um caminho bem promissor pela nossa frente. Claro, temos desafios. Todavia, são desafios não estruturais, são desafios que podem ser superados perfeitamente com os nossos esforços comuns. Sem dúvida, a gente vai entrar logo nessa relação aí, que deve aumentar, inclusive, se consolidar ainda mais. Vamos entrar nos detalhes sobre isso, mas eu vou agora então fazer a primeira pergunta aqui para o professor Argemiro. Professor Argemiro, que eu conheço já desde os anos 90 e que quando o comércio com a China era um comércio ainda que não estava consolidado, eu falei aí num percentual bastante pequeno, de 1,9%, o professor já via grandes perspectivas desse comércio. A gente até brincava naquela época dizendo o sonho de cada brasileiro, de cada empresa brasileira é vender R$1 para cada chinês. Então, isso seria um retorno gigantesco. Professor, de lá para cá,
Como é que o senhor vê essa relação? De fato, o senhor concorda com o nosso ministro conselheiro em relação à consolidação desse comércio Brasil-China? Eu concordo muito, sim, com o conselheiro, quando ele fala que essa relação bilateral China-Brasil, Brasil-China, precisa, inclusive, ser expandida. Né? E é uma parceria, de fato, estratégica. Né? A China é o parceiro mais importante do Brasil, não apenas é o mais importante parceiro do Brasil, mas individualmente é o principal parceiro de cada país da América Latina, ou da América do Sul, para ser mais preciso. Então, essa parceria estratégica, no nosso caso do Brasil, ela precisa, de certa maneira, também entrar, não ficar só ao nível das commodities, mas, como mencionou o ministro conselheiro, essa parceria necessita ir adiante, ou seja, podíamos entrar, no passado tivemos um excelente trabalho de tecnologia, cooperação na área satelital, na área da aviação. Tudo isso eu acho que o Brasil precisa manter, sim, porque também hoje produtos agrícolas são produtos estratégicos por causa das mudanças climáticas, a fome no mundo. Temos agora essa desgraça, essa pandemia, o Covid também, que muda muito. A gente não fala do isolamento para as populações rurais, para os trabalhadores rurais, mas merecia ser falado isso também. Ou seja, isso vai alterar também o nível da produtividade. Então, o Brasil se torna um país muito importante, sim, por sua agricultura. Mas não é só. Nós precisamos também da tecnologia e precisamos entrar uma exportação de valor agregado. Exportar algodão já está bom. Agora, exportar o tecido, a roupa pronta, vale muito mais que quilos e quilos de algodão. Então, é nesse sentido que eu acho que essa parceria estratégica precisa ser amarrada e não é culpa da China, eu acho que é muito mais culpa do Brasil. Né? Nós precisamos investir em tecnologia. A gente avança mais nessa questão em seguida, mas agora eu quero apresentar o nosso terceiro participante que está aqui conosco, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a ProSoja, que fala conosco também por meio do Skype, o senhor Bartolomeu Braz, que mais uma vez participa aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação. O senhor me ouve, é um prazer aqui recebê-lo no nosso Agrodebate. Boa noite, Leandro. Boa noite, ministro conselheiro da China, grande parceiro comercial do Brasil. Boa noite, professor Argemírio Procópio. É uma satisfação, nós, produtores, representantes dos produtores, debater aqui com pessoas tão importantes, principalmente para o nosso ramo. O professor Argemírio falou o seguinte: vender soja para a China e vender algodão para a China tá bom, mas tem que melhorar ainda mais esse desempenho. O desempenho dos produtores de soja está sensacional, porque a exportação de soja ela lidera aí a pauta na relação comercial Brasil-China, né? Sim, o professor colocou muito bem. Nós precisamos de melhorar as nossas tecnologias no processamento dos nossos alimentos, né, para que o nosso produto ele tenha competitividade no mercado externo. Isso é um ponto que precisamos de melhorar. Quanto à tecnologia que nós usamos dentro da propriedade para produzir grãos, soja, algodão, enfim, o processamento ali através dos confinamentos de carne, ele já é bastante adequado e bastante competitivo. A gente tem feito a diferença aí através desse parceiro comercial que é a China, onde a gente aproveitou nesses últimos 15 anos aí essa grande demanda chinesa. Nós tínhamos o produto que os chineses precisavam ali, que é uma soja com qualidade, uma soja com alto teor de proteína, uma soja com alto teor de óleo, uma soja com alto teor de sustentabilidade ambiental. Então, nós tínhamos essa ferramenta e ela foi bastante útil, principalmente para a interiorização das economias, para o desenvolvimento do interior do Brasil e para que, junto com a pesquisa Embrapa, no nosso caso, nos ajudou a entrar pelo Brasil e fazer com que o Cerrado, fazer com que regiões que têm solos muito baixos, fizéssemos aí a produção através do plantio direto, enfim, tecnologias que são de ponta em relação ao mundo. Então, isso nos deu
aí a chegar nesse momento histórico para o Brasil, né, um grande exportador, e agora, como o professor falou, a gente precisa de tecnologias, né, para que esse alimento seja processado e seja competitivo para chegar até os mercados exteriores. Mas assim, no campo, senhor Bartolomeu, o que foi necessário, na verdade, modificar no plantio, no manejo, vamos dizer assim, na aplicação de novas tecnologias para, de fato, atender aí a demanda e as exigências chinesas, ou o melhoramento que foi feito a partir da pesquisa feita pela Embrapa já foi suficiente, já atingiu o nível de exigência dos chineses em relação à nossa soja? Sim, nós temos a maior empresa de pesquisa do mundo, que é a Embrapa, mas também nós absorvemos as pesquisas, né, as tecnologias vindos de outros países, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, enfim, todas essas tecnologias, elas são inseridas aqui dentro da produção, através da biotecnologia, através de tecnologias de conectividade no campo. Nós estamos cada vez avançando mais, os nossos equipamentos hoje, eles necessitam muito dessa conectividade para que sejam ali ter uma maior eficiência. Esse é o nosso próximo grande evento do agro, é chegar a essa conectividade para que os nossos equipamentos tecnológicos possam ser adequados e serem competitivos. Então, dentro do campo, até o momento, a gente tem feito, até porque nós superamos aí os principais produtores mundiais, nos tornando o grande produtor mundial de soja e exportadores. Então, isso nos deu aí a vanguarda, mas nós não podemos acomodar, nós precisamos cada vez mais de usar a tecnologia, principalmente do aumento de produtividade por metro quadrado, que é a agricultura de precisão, que nós estamos falando aqui, e que ela será muito importante para o futuro e para a demanda mundial. O Brasil ainda tem muitas áreas, né? Nós temos muitas áreas de pastagens degradadas aqui, áreas que precisam ser melhoradas aí o preparo de solo através de plantio direto, através da integração lavoura-pecuária, né, que poderemos aí avançar. São áreas de pastagens degradadas que já foram desmatadas há anos e precisam ser inseridas essas tecnologias. Então, nós estamos prontos para isso também. Nós precisamos que a demanda continue, que os chineses continuem comprando, e não só eles, mas todos os outros mercados mundiais também, que o Brasil é um grande exportador para vários países. Ministro, o senhor Bartolomeu falou uma coisa aqui que é a questão da conectividade. A gente está falando aí de uma questão que é muito cara para a China, que é a questão da tecnologia. E aí a gente está falando agora de exportação de produtos agrícolas, commodities, etc., importação de alta tecnologia. Eu lhe pergunto, o fato de não haver essa concorrência, de alguma maneira contribui para que de fato haja uma contribuição, um fluxo de troca de experiências, talvez de troca tecnológica maior nesse sentido, no sentido de melhorar principalmente aqui digamos assim, o tratamento que se dá para o produto que vai ser exportado. A gente falou aqui melhorar a nossa tecnologia para exportar um produto mais elaborado, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a China pode contribuir também para que isso aconteça. Como é que o senhor vê essa relação aí das duas economias que neste momento não são concorrentes e que podem inclusive colaborar uma com a outra para que as duas avancem conjuntamente? Realmente nós temos essa grande vantagem de sermos duas economias muito complementares na nossa estrutura econômica. E temos complementaridade em recursos, em tecnologias, em mercados e na pauta comercial também. E claro, a questão é como é que nós podemos explorar essas vantagens. Estamos fazendo algumas tentativas nesse sentido, né? E recentemente a China tem discutido muito com o Brasil no sentido de reforçar a nossa cooperação na área de capacidade produtiva, incluindo 5 áreas: a área de infraestrutura, a área de agricultura, a área de mineração, a área de manufatureiros e a área de ciência e tecnologia, etc. E acho que é importante que os dois países puderem sempre manter esse tipo de diálogos para identificar quais são as áreas do nosso interesse comum, quais são as áreas que nós temos maiores vantagens comparativas e quais são as áreas que nós podemos integrar as nossas cadeias produtivas, as nossas cadeias de valor. E mais concretamente na área de agricultura, além de simples relação de venda e compra, nós poderemos perfeitamente explorar outras áreas de cooperação, por exemplo, na área de logística,
na área de agricultura inteligente. E quando nós falamos da conectividade, né, aí podemos ver dois tipos de conectividade. Uma é conectividade física, logística, infraestrutura, etc. Mas também podemos falar da conectividade assim, inteligente, ou seja, através de uso de inteligência artificial, de drones, de big data, né? Podemos tornar as nossas indústrias agrícolas, agropecuárias mais inteligentes. E isso pode aumentar ainda mais o nosso comércio, pode reduzir os custos do nosso comércio, né? Além de pode dar uma maior sustentabilidade ao nosso comércio. E como nós somos dois países que não têm essa relação de concorrência, acho que nós podemos perfeitamente trabalhar nessas áreas, sobretudo focalizando na área de ciência e tecnologia. Nós podemos perfeitamente utilizar essa ferramenta de ciência e tecnologia para alavancar ainda mais a nossa cooperação. E a China olha para o Brasil, né, como um parceiro estratégico nessa área também. Nós já temos alguns laboratórios conjuntos entre a Academia de Ciências Agrícolas da China, com o Embrapa, etc., né, explorando áreas de, como, por exemplo, biocombustíveis, o uso de nanotecnologia e o uso de tecnologias transgênicas na nossa agricultura. Todavia, essas ainda são cooperações ainda incipientes, ainda não conseguem atender tanto a nossa necessidade como o nosso potencial de cooperação. E por que isso ocorre, ministro? Por que as áreas não conseguem conversar da maneira como deveriam, no sentido de aprofundar ainda mais esse processo de transferência de conhecimento e tecnologia? Acho que concordo com as palavras do Bartolomeu, né? Às vezes ainda podemos ver um certo conformismo, né, nos dois lados. Ou seja, o nosso comércio está indo muito bem, volume aumentando cada ano. Todavia, ainda não conseguimos sair das nossas zonas de conforto para pensar mais longo, para construir projetos em conjunto. E isso não se reflete apenas na área de troca de conhecimentos, mas também em outras áreas também, por exemplo, na facilitação de comércio, na criação de mais mecanismos para promover o nosso comércio, etc. Ou seja, nós temos uma grande quantidade de comércio, volume, todavia ainda precisamos sofisticar muito, né, o nosso comércio através de uma maior investida na ciência e tecnologia, uma maior investida na criação de mais mecanismos para promover diálogos, para promover a troca de conhecimentos, etc. Professor Argemiro, de alguma maneira a questão cultural pode influenciar nesse processo? A gente sabe que a China é muito diferente, né? Diferente do comportamento de nós latinos, principalmente de nós ocidentais. Há uma diferenciação bastante grande e tudo, às vezes, que é diferente passa a ser estranho para as pessoas. O senhor entende que talvez essa questão cultural seja uma barreira no sentido de aprofundar essa relação, essa troca de experiência, essa troca tecnológica tão necessária para a relação bilateral entre os dois países? Eu não vejo como barreira, eu vejo como vantagem, na verdade, essa cultura, de um lado, no Extremo Oriente, e a nossa. Podia ser muito explorada, porque o Brasil, nós temos que estudar muito mais a China. A China é um império do meio, um país que tem 5.000 anos de história. E nesses 5.000 anos de história, o Brasil teve um papel importante já. Por exemplo, nós esquecemos dos arquitetos chineses, a presença dos artistas chineses no Barroco Mineiro, no século XVII, 1600, 1600 e pouco. A presença da medicina chinesa no Brasil, pasme, agora que nós estamos falando da Covid, etc., etc., pois os médicos de Macau, no período da febre amarela, né, que não tinha esse nome ainda, já tinham medicina, já tinham remédios, indicações, procedimentos médicos indicados por Macau, pelos médicos de Macau, que os portugueses haviam trazido para cá, evidentemente. Ou seja, nós temos uma relação tão grande entre Brasil e China,
historicamente falando, que nós precisamos estudar mais a China. E a China também precisa estudar mais o Brasil. Por exemplo, a soja é um produto fundamental no complexo agroalimentar mundial. Se não for a soja, não vai ter carne na Europa, não vai ter frango na Europa. O queijo, por exemplo, que a Holanda exporta com excelente valor agregado, ou que a própria Suíça exporta, é alimentado com soja. Essa vaca, o leite, vem da soja indiretamente. Por que nós não nos tornamos um grande exportador mundial de queijo, com a tradição do queijo mineiro, já decantado também pela sua qualidade desde o século XVII? Quer dizer, o Brasil tem muitas condições. Então, a história, a cultura, ela precisa ser muito bem analisada, porque para mostrar como a gente pode, ou seja, ter uma participação mais concreta no cenário internacional. E quero repetir, a China é um parceiro de muita importância e o governo, eu diria, a nossa diplomacia, teria que tratar muito melhor a China. Muito melhor. Ela merece um tratamento muito especial. E porque também, vamos lembrar isso, o grande exportador de soja para a China são os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos também exportam produtos agrícolas, mas exportam também produtos com alta tecnologia. E hoje, nesse que eu já mencionei, da questão da segurança estratégica, né? Então, o Brasil também é um país que pode se tornar ter um peso muito maior do que tem nessas relações bilaterais com a China. Senhor Bartolomeu, os senhores, quando nessa relação comercial com a China, de alguma maneira, os senhores chegaram a perceber que essa questão cultural, porque muitas vezes a exigência ela é distinta em relação às exportações que você faz para países do Ocidente, por exemplo, o que o produtor teve que se adaptar, o que ele teve que buscar de conhecimento para se aproximar, por exemplo, do mercado chinês hoje? Olha, o mercado chinês é um mercado, ele que nos aceitou também, né? Ele é sempre o comprador nosso tem razão, a gente trabalha com produto que é uma commodity agrícola e ela tem que ser mais competitiva. Aliás, ela tem que ser competitiva aos Estados Unidos, como o professor falou. Nós temos um país altamente subsidiado, que é os Estados Unidos, né? A própria Europa também é totalmente recheada de subsídio, e nós aqui no Brasil, nós temos dificuldade, nós temos um plano agrícola, né, que mal atinge 25% da nossa produção brasileira, né, um plano safra, um seguro agrícola que atinge pouco mais de 15%, enquanto nos Estados Unidos ele chega a 90% daqueles produtores, né? Então, isso tudo nós tivemos que desenhar, ser competitivo e ainda sofremos muito com isso, por isso precisamos dessa parceria de tecnologias entrando na produção, nos produtores rurais. Nós precisamos de investimento, principalmente da China, em logística aqui, em portuária, ferroviária, hidroviária, enfim, capacidade estática armazenagem, que é um ponto que a gente precisa bastante no Brasil também. E nós precisamos de que o mercado, a China, nos ajude a ter um menor custo de produção. Nós sabemos que eles conseguem lá ter um dos melhores custos de produção em todas as cadeias, são bastante competitivos. Infelizmente, o produtor rural brasileiro ainda sofre muito, porque nós pagamos altas taxas de juros ainda. Quando você vê uma Selic de 2,5%, nós estamos trabalhando com juros de 6% a 15% dentro do mercado, dentro de juros interno e externo. Nós poderíamos estar fazendo aí uma parceria para que essa relação fosse mais próxima entre o produtor rural, dentro da porteira, e o consumidor final. Assim, todos sairiam ganhando. O produtor teria mais renda, teria mais agregação de valor dentro da sua propriedade também, geraria mais emprego, porque é provado que município que se planta soja tem um índice de desenvolvimento humano melhor que os outros, e nós traria aí um recheio à economia, e também os chineses receberiam até esse grão mais competitivo. Então, vejo que está faltando mais essa proximidade para que a gente possa construir junto um mercado ainda melhor ainda. A gente vê hoje que a gente já conseguiu chegar aí vamos dizer assim, com essa mercadoria, atendendo esse mercado, que são
quase 70 milhões de toneladas indo para a China todos os anos, mas assim, nós podemos, os chineses podem entender mais a produção dentro da porteira e nos ajudar a ser mais competitivo, principalmente o produtor rural. Pois não, professor. Sr. Bartolomeu, eu tenho um detalhe, concordo com o senhor, mas aos olhos de um brasileiro, né, é muito triste a gente ver no período da colheita da soja quilômetros e mais quilômetros de caminhões atolados em estradas esburacadas. É uma demora enorme para entregar esse produto no porto. São semanas que aqueles caminhoneiros ficam esperando. Ou seja, esse gargalo, ou seja, o Brasil produz uma soja de excelente qualidade, o clima é excelente, os grãos, como quero repetir, de primeiríssima qualidade, às vezes alguns brotam debaixo da lona pela umidade no tempo de chuva, porque fica um mês o trajeto. Nós não temos ferrovias. O Brasil se encasquetou, desculpe a gíria, mas com o rodoviarismo. Já é tempo de acabar com essa história, pelo custo ambiental, né? Pelo custo que tem, vamos pensar em ferrovias, né? Acabar com aquele lema, governar e abrir estrada de rodagem, voltar ao que já fomos. O Brasil tinha uma rede ferroviária monumental, acabou tudo, do período do café, né? E então o transporte também, a capacidade portuária, a eficiência portuária não existe. Antes eram sindicatos que manipulavam e não deixavam o negócio andar. Quer dizer, então, também essa modernização portuária ela é muito importante porque ela tira os benefícios da alta produtividade, da qualidade técnica no campo, é eliminada com a burocracia e falta de estradas e uma administração portuária, que quero dizer, ainda muito deficiente. Agora, eu acho que isso, eu tenho a impressão que o ministro vai concordar, hein, ministro? Uma vez que, eu estava vendo, só me corrija por gentileza se eu estiver errado, os investimentos chineses no Brasil atualmente giram em torno de 100 bilhões de dólares, né? E a gente está falando aqui de investimentos pesados na área de infraestrutura, por exemplo, ferrovias, que o Brasil é muito deficiente. Nesse sentido, a China poderia participar ainda mais na questão da melhoria da infraestrutura brasileira? Sim, nós sempre acompanhamos muito de perto a construção de infraestruturas aqui no Brasil, porque é um enorme mercado e com a infraestrutura nós podemos também facilitar ainda mais o nosso comércio, baixar os custos das transações entre os dois lados. E ultimamente, né, temos notado também um maior investimento de empresas chinesas na área de infraestrutura, por exemplo, na área de portos. Todavia, na área de ferrovias, acho que a situação é um pouquinho mais complexa e um pouquinho mais desafiadora, porque são obras, projetos de maior duração, de longo prazo e que requerem um investimento muito grande, né? Portanto, empresas chinesas sim têm interesse de investir na área de infraestruturas aqui no Brasil, todavia ainda estão conhecendo pouco a pouco, progressivamente, o mercado brasileiro, as legislações, as regras, o ambiente de negócios, etc., para que poder avançar mais nessa área. Eu diria que, nesse momento, o investimento chinês na área de infraestruturas aqui no Brasil ainda se concentra maioritariamente na área de brownfield, ou seja, os projetos que já estão acabados ou semi-acabados, mas ainda temos que encorajar muito o investimento na área de greenfield, ou seja, as obras que ainda não saem do papel. Mas isso, claro, é muito complicado. Sabemos que o Brasil não é para iniciantes, né? E para empresas chinesas que só começaram a investir no Brasil há uns 10 anos. Acho que eles ainda precisam fazer mais parcerias com empresas locais brasileiras para conhecer melhor o ambiente de negócios aqui no Brasil. E eles também esperam, né, ter uma maior consistência, né, das políticas macroeconômicas, microeconômicas aqui no Brasil, para reduzir alguns eventuais riscos, por exemplo, o risco cambial, né, que é uma grande preocupação para empresas chinesas aqui no Brasil, que normalmente vão investir em moedas estrangeiras, nomeadamente dólares, né? Mas o retorno certamente vai ser convertido em reais. Aí tem um certo risco cambial.
Mas nós sempre defendemos que nós precisamos olhar para a nossa cooperação de uma conjuntura maior, ou seja, nós não vamos pensar apenas na área de infraestrutura, nós não vamos apenas pensar na cooperação na área de agricultura ou na área de telecomunicações, etc. Mas deveríamos pensar grande, pensar, por exemplo, construir, né, um pacote de projetos em que cada jogador, cada player possa jogar o seu devido papel, em que cada parte pode contribuir para isso, né? Mas aí nós precisamos assim ainda mais reforçar o nosso diálogo com o governo brasileiro. A China nesse momento ainda está tentando promover a iniciativa de um cinturão em uma roda, One Belt One Road, né? sigla é BRI, né? Nós já temos memorando de entendimento com 19 países da América Latina. Mas essa iniciativa aqui na América Latina não vai ser um grande sucesso sem a participação do Brasil. Acho que essa iniciativa de um cinturão em uma roda tem como principal objetivo promover a conectividade entre a China e os outros países para facilitar a cooperação na área de infraestrutura, para facilitar a cooperação financeira, para aumentar o comércio, também para aumentar o intercâmbio entre pessoas, né, na área cultural, etc. Portanto, acho que seria um instrumento muito aproveitoso para os dois lados, se a gente conseguir, se a gente queria suprir alguns gargalos que a nossa cooperação ainda enfrenta. Seria uma coisa estratégica, contígua com o tamanho da cooperação entre a China e o Brasil. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, eu quero continuar nessa abordagem aqui da questão do ambiente de negócios aqui no Brasil, da melhoria desse ambiente de negócios, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, eu peço a gentileza dos senhores para aguardar, a gente volta já já. Aqui é o nosso debate, está aqui comigo o professor Argemiro Procópio, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, também especialista em China. Participa também conosco aqui o ministro conselheiro da Embaixada da China aqui no Brasil, o senhor Che Yu-Hui, e também o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a AproSoja, Bartolomeu Braz. Continuando então o nosso debate, eu quero voltar um pouquinho sobre essa questão dos investimentos em infraestrutura. A gente pode considerar praticamente uma loucura ser competitivo numa infraestrutura oferecida pela nação do jeito como a gente tem. O professor Argemiro, no primeiro bloco, por exemplo, chegou a falar que caminhões ficam atolados. A gente conhece a realidade do Brasil, a gente sabe, por exemplo, que tem aí buracos nas estradas, a infraestrutura dos portos não está adequada. Tudo isso, a gente fica imaginando como que o produtor consegue enfrentar essa situação, senhor Bartolomeu. Eu imagino que se a infraestrutura brasileira, de fato, recebesse um investimento efetivo, e aí a China está aí, de repente, para nos ajudar a fazer isso, nós seríamos muito mais competitivos hoje no mercado internacional, não só para vender para a China, mas também para o mundo inteiro, né? Sim, isso é uma pauta, é um assunto que a gente busca resolver desde o início da produção de soja brasileira, né? A gente, quando procurou destinar nossos mercados aos mercados internacionais, a gente sempre sofreu com essa logística. Nós sofremos com os modais, né, que foram citados aqui, e nós sofremos também com a capacidade estática, né, que é os armazéns gerais, os armazéns que processam, que limpam nossos produtos, que ficam armazenados para escalonar mais as exportações mais adiante. Então, nós temos que pôr grande parte da nossa safra dentro de caminhões, né? Quando começa a colheita ali, janeiro, fevereiro, nós começamos a colocar nossa produção, quando há uma produção como houve esse ano, e uma grande produção de soja, e a gente teve que colocar essa produção, grande parte dela, dentro dos caminhões e começar a rodar pelo Brasil aí e enfrentar as dificuldades das rodovias mal conservadas, rodovias mal planejadas, rodovias que não atendem, mesmo que o professor falando que nós encaminhamos para o rodoviário, mas não foi planejado, porque as nossas rodovias também têm muita dificuldade, são rodovias que têm um modelo arcaico ainda, né, nesse sistema de logística. Então, com isso, faz com que o produtor brasileiro ele já sai perdendo para qualquer outro produtor do mundo. Enquanto a Argentina e os Estados Unidos é menos de $30 para chegar uma tonelada até os portos, o produtor brasileiro, em média, gasta $80 a $100
por tonelada para chegar com esse produto até nos portos. Então, olha para você ver a diferença e o que a gente tem que tirar dentro da porteira, né? É ainda a gente ser competitivo. Então, o produtor brasileiro ele faz milagre, né? Porque nenhum outro, acredito eu, que não consegue, até porque nós conhecemos o sistema de produção do mundo inteiro e a gente sabe que não tem nenhum que enfrenta, né, esses desafios que a gente enfrenta aqui dentro da propriedade, com situações adversas, climáticas, enfim. Várias situações que a gente tem conseguido driblar através da inserção de tecnologias, né, de boas variedades de semente, né, de um ambiente de solo ali, que somente o Brasil conseguiu avançar nisso, né? O produtor brasileiro viu que ele precisava de fazer um preparo de solo melhor, um perfil de solo melhor, para suportar principalmente as duas safras, né? Nós temos uma safra que termina em março e já mesmo em janeiro a gente já começa a plantar outra, quando se inicia a colheita. Muitos dos outros países não entendiam isso, como que a gente conseguiu. E a gente faz todo essa jogada aí, todo esse preparo, num instante só, enquanto nós estamos colhendo, né, colocando no armazém, nós precisamos de logística também para trazer os insumos ali para fazer o plantio, os fertilizantes, enfim, tudo isso é necessário para dar um bom andamento e não perder essa janela de plantio. Então, tudo isso o produtor fez dentro da porteira. Agora falta a gente melhorar isso daqui para fora. Não é tão difícil. É um mercado interessante financeiramente. Basta que as pessoas olhem para nós e entendam o processo. Então, isso é um assunto, vamos dizer assim, é um entrave que teremos aí. Segundo a FAO, nós teremos que abastecer aí até 2050 mais de 1 bilhão de pessoas, somente o Brasil. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de melhorar esse sistema de logístico brasileiro, nós precisamos de mudar esses modais, não mudar, mas interligar esses modais para que o produtor rural seja competitivo. Porque a grande produção do Brasil, ela está no centro do Brasil, ela está aqui e está se migrando aí para o centro-norte, mas a grande produção e as grandes áreas ainda a serem produzidas no Brasil, que são áreas de pastagem degradada, estão aqui no centro-oeste. Nós podemos dobrar as nossas áreas plantadas, mas precisamos de ser competitivo, principalmente nessa logística. Então, o ministro conselheiro aí da China leve, né, até a China, mostre para nós a nossa necessidade. Quem está falando aqui é um produtor de soja também, não é somente um representante, mas leve essa demanda que nós precisamos, que esse produtor seja mais competitivo, porque aí sim o consumidor também terá seu resultado final. Ministro, como ser... Pois não, professor, por gentileza. É o seguinte, sua fala do senhor Braz me animou aqui a dizer uma coisa. Eu queria homenagear o trabalhador rural que trabalha nas lavouras da soja e o produtor de soja que trabalha de dia, debaixo de sol. Um trabalho incessante. E nem sempre esse trabalhador é bem compreendido. E eu tenho uma pergunta. Por que não se fala de isolamento social para o trabalhador rural? E são, eu acho, mais de 1 milhão de trabalhadores que estão na lida da agricultura. Por que ninguém fala de isolamento social para eles? Falamos de outras classes. Falamos de isolamento social para o funcionário público. Por que não se fala de isolamento? É a minha pergunta para ele. Segunda coisa, se não seria interessante para nós também adotarmos políticas propositivas, porque o Brasil é muito reativo. Nós reagimos às críticas. Ou seja, o produtor rural, como ele acabou de mencionar, que é sobretudo do centro-oeste, está expandindo sim para o norte, mas diante das críticas ambientais, e muitas delas fundamentadas, não vou dizer que são críticas sem fundamento, são fundamentadas, mas como que o Brasil, para ter esse mercado garantido, poderia ser propositivo e não apenas reativo, com medidas também ambientais, mais ambientais, menos agrotóxicos, menos herbicida, menos fungicidas, enfim, como que a gente pode produzir um produto ambientalmente mais correto também? É a minha pergunta para ele, para que não tenhamos problemas nem na China e em nenhum lugar do mundo que importa os nossos produtos. Senhor Bartolomeu, se eu pudesse responder, por gentileza, em seguida eu vou fazer uma pergunta lá para o conselheiro.
Sim, eu vejo que o professor colocou uns pontos bastante interessantes. Eu acho que o ministro também está aprendendo muito aqui, principalmente da produção brasileira, mas são pontos desfavoráveis, né, à nossa imagem de produtor rural brasileiro. Nós, dentro das propriedades rurais, nós temos as reservas legais, né, que a gente tem que proteger, e as áreas de EPP, que são as nascentes, né, e as áreas mais caídas que a gente precisa de deixar para o meio ambiente. Isso tudo dentro de uma propriedade que depende da região, vai de 20% até 80%, e essa propriedade ainda tem que se tornar economicamente eficaz. Então, esse é um grande desafio nosso também. Nós precisamos olhar para esse produtor que está protegendo o meio ambiente dentro da sua propriedade privada e não está sendo remunerado. Isso é um ponto que as pessoas não olham, acreditam, né, que são a nossa obrigação, e nós o fazemos, né, através de leis, que tem leis brasileiras, mas nós precisamos que, principalmente os consumidores, entendam que nós somos os maiores protetores do meio ambiente do Brasil, são os produtores rurais. E um outro ponto que o professor colocou com bastante eficiência aí, que como que é a segunda pergunta que o senhor colocou, que foi no final aí que o senhor deixou? Me desculpa aí, professor. Positiva. Não reagir, porque a gente só reage. Ou seja, antes de receber críticas, o Brasil, então, implementar uma política agrícola ambientalmente mais correta, com menor uso de herbicidas, fungicidas e inseticidas, não é? E lembrar que o produtor de soja brasileiro não é a formiga cabeçuda que às vezes é descrito fora, que destrói a natureza, não é? Inclusive porque ele combate a fome. Ele é nesse sentido. Então, como que a gente pode ter políticas propositivas, não é? E a pergunta era essa: por que não se fala do isolamento social para o trabalhador rural? Sim, professor. O isolamento social, ele foi feito, né, assim. Na verdade, nós fomos obrigados a fazer os protocolos aí dentro das propriedades rurais, né? Nós precisamos, uma lavoura, quando ela é implantada, ela não pode deixar aos olhos do produtor e o manejo adequado em todo o período. Então, infelizmente ou felizmente para os brasileiros, para todo mundo, o produtor brasileiro corre o risco, né? Correu o risco e corre o risco, né, de se contrair, de se adoecer, mas ele tem que fazer o zelo, o cuidado por sua lavoura, porque senão nós não teríamos alcançado, durante a Covid, a maior produção de soja e tornar-se o maior produtor de soja do mundo. Então, esse produtor arriscou muito, buscou. Nós temos trabalhadores que contraiu o Covid, que teve problema, que veio ao falecimento, mas eles arriscaram tudo para a sua família e tudo para o Brasil. Então, esse foi um ponto que ele teve coragem nesse momento, atravessou essa pandemia produzindo, porque não pode deixar um minuto sequer uma lavoura de ser visitada, de fazer o seu manejo. E o outro ponto, professor, que eu queria deixar e colocar aqui bem claro, até já falei para o Leandro, para nós provocar um debate aqui, que é a agricultura biológica. Nós estamos com um grupo muito grande de produtores já no Brasil, uma agricultura sustentável, que é a produção de biológicos dentro da propriedade, acompanhado tecnicamente, mas são uma produção onde ela diminui muito o acesso a químicos, né, aos agrotóxicos, até aos fertilizantes também, com a rochagem que nós temos aqui no Brasil, através da Embrapa. Nós já estamos com centenas de hectares, né, milhares de hectares, já sendo produzido biológico, alguns 100% biológico, isso em escala. Estou falando em produção em escala, não estou falando em pequenos produtores. Em escala, nós já temos centenas de produtores fazendo essas pesquisas dentro da propriedade, acompanhado pela Embrapa, e desenvolvendo cada vez mais essa agricultura. Nós também buscamos isso, nós também entendemos isso, mas a gente tem que trabalhar de acordo com a demanda, né? Olha, nós não conseguimos ainda produzir o que necessita o mundo. E a gente faz aí os protocolos também, o uso dos EPIs dentro das propriedades para que se faça uma agricultura com insumos agrícolas adequada, respeitando aí os tempos para que esse produto chegue aí ao consumidor com muita qualidade. Então, esses são pontos que a gente está trabalhando, professor. O biológico está na nossa pauta e a gente está trabalhando isso também.
Ministro, são diversos, quer dizer, nesse tempo agora, quer dizer, desde o início do segundo bloco para cá, a gente fez uma abordagem sobre os problemas, o senhor inclusive já tinha falado um pouquinho sobre essa questão do ambiente de negócio no Brasil, a gente sabe que a questão tributária, por exemplo, é muito intricada, de alguma maneira assusta os investidores, a questão da própria logística e infraestrutura nacional também afasta um pouquinho os investidores, e a gente viu agora situações como, por exemplo, até uma certa guerra em relação ao produto brasileiro, quer dizer, a imagem do produto brasileiro no exterior. A gente sabe que isso é muito utilizado nessa guerra comercial, e os senhores lá na China vivem uma guerra comercial com os Estados Unidos. Eu pergunto em que medida, na verdade, esse conflito que a gente está acompanhando aí, principalmente com as posições do presidente Trump, bastante agressivo em relação, por exemplo, ao governo chinês, em que medida isso acaba impactando no comércio internacional, ou beneficiando, ou mesmo prejudicando aí a nossa relação? A gente sabe que a China já tinha manifestado a intenção de aumentar as importações de soja dos Estados Unidos. Isso de fato vai acontecer? Isso vai ter impacto na produção brasileira, ou na compra dos produtos brasileiros? Eu queria que você fizesse uma análise sobre essa questão, sobre essa guerra comercial, esse conflito que a gente está acompanhando com a apreensão aqui do Brasil. Essa guerra comercial, entre aspas, entre a China e o Brasil, é apenas uma das manifestações do atual estatuto, né, das relações entre a China e os Estados Unidos. A história mostra que quando a China e os Estados Unidos conseguem dialogar, cooperar, isso vai trazer benefícios não só para os dois países, mas também para todo mundo. Caso contrário, quando os dois nem conseguem dialogar e estão envolvidos em várias disputas, aí isso vai pôr em causa a estabilidade e o desenvolvimento do mundo. Portanto, dependendo do lado chinês, nós sempre queríamos manter uma boa relação com os Estados Unidos, baseado em respeito mútuo, em não confrontação, não confronto e benefícios mútuos. Mas o problema é que se os Estados Unidos estão dispostos a aceitar o desenvolvimento de uma outra grande economia, que hoje já é a segunda maior economia do mundo. Portanto, nós olhamos para esse atual conflito entre China e os Estados Unidos, mas como um conflito entre o multilateralismo e o unilateralismo, entre a hegemonismo e a vontade e o desejo normal de um outro país para se desenvolver. Nós queremos manter esse diálogo com os Estados Unidos e estamos também dispostos a implementar o acordo da fase 1 comercial entre China e os Estados Unidos, mas ultimamente temos testemunhado uma série de ataques lançados pelos Estados Unidos, não apenas na área comercial, mas também na área de ciências e tecnologias, na área política, na área ideológica. Tudo isso acho que é um motivo de preocupação, não só para a China, mas também para os outros países, porque ao politizar, ideologizar as relações com a China, os Estados Unidos estão atrapalhando o esforço internacional para recuperar a economia, para combater a Covid-19. E também traz muitos efeitos negativos para os outros países, porque os outros países também estão sofrendo muita pressão por parte dos Estados Unidos. Isso cria uma agenda negativa na comunidade internacional. Em vez de criar uma agenda positiva, em vez de oferecer mais alternativas de desenvolvimento aos outros países. Portanto, nós achamos que essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, em geral, prejudica muito a comunidade internacional, inclusive o Brasil, porque envenena o ambiente comercial internacional, traz uma maior instabilidade e uma maior imprevisibilidade do comércio, do sistema comercial internacional. Embora, temporariamente, o Brasil até possa sair ganhando, né, em alguns momentos, por exemplo, com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, o Brasil pode, talvez, exportar mais sojas para a China, mas esses acho que são benefícios muito, assim, temporários, que são sujeitos a uma grande flutuação, que não necessariamente trará benefícios para os produtores brasileiros.
A nossa ideia, né, é sempre criar um ambiente multilateral, um ambiente de diálogo, né, com os outros países, para que todos possam respeitar as regras, trabalhar de forma respeitosa um ao outro, apesar das nossas diferenças, né, em algumas áreas. Senhor Bartolomeu, isso agora que o ministro falou, por exemplo, nessa questão da guerra comercial, o Brasil poder sair ganhando um pouco pontualmente nessa questão, a gente sabe que o ideal é que não tenha guerra nenhuma e que todo mundo consiga atuar no mercado aberto, no mercado que tenha relações equânimes aí para todo mundo. Mas quando o governo brasileiro já no ano passado teve uma adesão praticamente imediata aí ao governo Trump e surgiu esse conflito com a China, essa disputa que talvez tenha a ver, inclusive, com a questão, com o momento eleitoral lá nos Estados Unidos, de alguma maneira os produtores ficaram apreensivos e isso, de alguma maneira, impactou negativamente entre os produtores de soja? Olha, é bastante preocupante. O ministro colocou ponto aí que nós também acreditamos que essa guerra comercial ela deve acabar, ela não traz benefícios a ninguém. São dois grandes consumidores, o Brasil precisa dos dois, são dois grandes consumidores e eles consomem muito entre si. Então, quando há essa guerra, há um poder de economia dos dois países, principalmente a China também, que exporta muito, ela acaba perdendo um pouco a competitividade econômica também, porque perde grandes parceiros comerciais. Então, essa guerra comercial ela não é boa para ninguém. O ministro ele colocou com muita propriedade sobre isso. E a gente precisa, eu acredito que essas duas nações logo, logo elas vão se entrar no eixo, é um momento políticos, momentos políticos aí também requerem essas decisões aí que trazem sequelas aí, e isso traz uma complicação, mas nós acreditamos que isso logo, logo volta ao normal, até porque essa guerra comercial, a princípio, tem nos ajudado aí, tá? Momentaneamente, o Brasil se destacou, né? Porque nós temos aqui do lado a Argentina ali, uma Argentina que tinha também, tem um potencial muito grande, mas infelizmente decisões políticas ali levaram aos produtores se aniquilarem com as retenções, né? Também, mas é uma retenção para o mundo inteiro, é somente com os produtores lá locais, e isso tira toda a eles essa competitividade. Nós ganhamos esse espaço, né? Quando os mercados internacionais, não somente a China, mas a Europa, outros países da Ásia também, Japão, a Indonésia, nós estamos abrindo agora, o Vietnã, enfim, mercados que são os mercados árabes, eles cada vez mais têm buscado os nossos produtos. Então, quando a gente vê essa situação, né, que há essa guerra, nós nos preocupamos por quê? Porque a produção brasileira e as áreas brasileiras têm aumentado, né? Nós estamos cada vez mais produzindo, aumentando áreas, né? Melhorando a produtividade, né? Isso, caso essa guerra termine aí, grandes estoques ainda tem nos Estados Unidos, houve perdas por seca, mas esse ano caminha para uma boa safra. Então, essa safra entra no mercado e nós produzimos commodities, nós não temos nenhuma proteção aqui no Brasil, praticamente nada. E se os preços caírem muito, o dólar cair aqui, nós perdemos toda a competitividade e pode ser até um desastre para o produtor brasileiro. Então, nos preocupa muito essa guerra comercial, para que isso não venha nos acelerar a produzir muito os nossos produtores e depois termos bastante mercadoria de sobra. Quanto à relação aí, não vejo diferente dos Estados Unidos, porque a produção agropecuária brasileira, ela corresponde por quase 1/3 do PIB, é diferente dos Estados Unidos. Eu acho que nenhum governante no mundo tomaria uma decisão daquela aqui no Brasil, porque a economia brasileira ainda é muito dependente do agro, então por isso vejo praticamente zero essa condição que governos aliados vão tomar decisões diferentes. Muito pelo contrário, eu acho que o Brasil tem a sua responsabilidade no agro e ela vai continuar assim. Quando o assunto é bom, o tempo voa e a gente fica quase sem tempo de conseguir concluir. Infelizmente, o nosso tempo aqui hoje no Agrodebate está terminando. Quando a gente tem pessoas tão qualificadas assim participando, a gente podia ficar aqui 2, 3 horas conversando sobre esse tema que eu não tenho dúvidas,
que nós teremos assunto aí para muito mais temas. Eu agradeço demais a participação dos senhores, inclusive, ministro, o sotaque é português, né? Isso foi aprendido lá em Macau, foi isso? Em Lisboa e Macau. Mesmo morando... Maravilha, eu agradeço demais. Sigo utilizando totalmente esse sotaque. Tá bom, eu agradeço demais a participação dos senhores, foi um prazer enorme ter conversado com vocês aqui. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a esse tema logo adiante aí, porque não tenha dúvida, a China realmente é um grande parceiro brasileiro, é um parceiro estratégico aqui da nossa nação. Muito obrigado mais uma vez aos senhores, para você que nos assistiu, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Até mais. Tchau.